Boa noite a todos. Espero que, apesar dos nossos contratempos aí, que isso não prejudique em nada o nosso curso. A gente é uma satisfação muito grande para nós estarmos aqui, poder passar um pouco do nosso trabalho, um pouco do nosso conhecimento e das principais tecnologias e tudo que a gente conseguiu adaptar nos últimos tempos para a cultura do maracujá e manter ela como uma cultura estável e ainda rentável, apesar da entrada dessa doença na nossa região. Então, a gente tem um objetivo bem claro hoje, que é passar essa experiência para vocês. Nós temos também aqui, está com a gente o colega Daniel, que é fiscal da SIDASC, que é a companhia que faz a fiscalização agropecuária no estado de Santa Catarina. Ele vai estar com vocês ao longo dessa transmissão, vai fazer a sua apresentação também. Ele está fazendo um trabalho de mestrado dele, terminando, fazendo a escrita com experimentação na parte principalmente da flutuação populacional de pulgões. Então, ele está com uma experiência muito boa nessa doença e vai ajudar a gente a também evoluir nessa questão do nosso entendimento sobre a doença. Eu agora... Saiu da reunião. Deixa eu ver se... Já foi. Então, gente... Tu desativou teu microfone? Está desativado? Mas tem que dar um S. Vou ter que dar um S aqui só. Alguns ajustes para que a gente consiga começar a nossa apresentação. Todos estão vendo a nossa apresentação aí, a tela? Sim? Sim. Ok. Muito obrigado. Já recebi ali vários feedbacks ali na tela ao vivo. A tecnologia é impressionante, né? Às vezes ela nos trai, mas no fundo a gente tem hoje muitas ferramentas para conseguir uma boa transmissão ao longo desse período aí que a gente vai precisar estar cada vez mais conectado de forma remota. Bom, gente, então essa apresentação sobre a virose do endurecimento dos frutos do maracujazeiro e seu manejo em Santa Catarina é uma apresentação que a gente fez em conjunto. Eu, o Henrique Petri, sou pesquisador da EPAGRE, engenheiro agrônomo, doutor em fitotecnia e trabalho na Estação Experimental de Uruçanga, que é um município ao sul do litoral de Santa Catarina, pelo colega Diego Silva, que trabalha na gerência regional da EPAGRE de Criciúma, é atualmente o coordenador da fruticultura aqui da nossa região, de todo o sul catarinense. E também pelo colega Daniel Moritz, que eu já apresentei ele anteriormente, ele é fiscal da SIDASC, aqui da região de Criciúma e atua em todo o litoral sul catarinense também. Além disso, muitos colegas da própria extensão rural e da pesquisa, tanto da estação experimental quanto da EPAGRE como um todo, colaboraram e têm colaborado muito para a gente enfrentar essa doença, que é a mais importante da cultura em nível mundial, e a gente tem conseguido garantir, através das técnicas que a gente tem repassado aos produtores, um bom manejo e continuar deixando essa cultura ainda lucrativa e uma boa alternativa para o pequeno agricultor do sul de Santa Catarina. Então, vamos lá para o próximo. Só um minutinho. Vamos lá. Espero não ter que fazer isso em todos os slides, mas a gente vai tentando. Gente, a virose... esses sintomas que vocês estão vendo aqui, até essas caricaturas, foi uma brincadeira que a gente fez,
mas é porque assim, a fruta que é produzida a partir de plantas que estão contaminadas pela virose apresentam severos danos. São frutos imprestáveis, são frutos que não têm nem utilização na indústria, então a gente tem uma série de problemas além da redução de produtividade. Então, aqui a caricatura, né, era para mostrar, poxa, se a gente tivesse feito todo o manejo integrado anterior, a gente conseguiria não ser desse jeito, né? Esse é o sentimento. Então, essa doença, ela basicamente causa uma forte redução de produtividade, principalmente quanto mais cedo ela chega quanto mais cedo ela atinge as plantas, quanto mais cedo as plantas adquirem o vírus, mais forte é a redução. E, além disso, além de reduzir a produtividade, os frutos por ela produzidos têm um grande problema de ficarem endurecidos, eles ficam lignificados, é realmente esse o termo, eles viram lenha e com pouca polpa, por isso que eles se tornam imprestáveis. A EPAGRE, como um todo, não trabalha somente na cultura do maracujá com esses aspectos. A gente tem desde projeto de melhoramento genético, de socioeconomia, como o nosso gerente Edson falou há pouco, sobre a questão da crise. Nós estamos atentos, estamos instruindo os nossos agricultores em relação a preço, ao que fazer com o mercado, alternativas. Nós também manejo fitotécnico da cultura, desde das práticas culturais a campo, quanto estamos modificando o panorama da produção de mudas. Eu vou apresentar isso para vocês. Temos colegas que nem a doutora Érica, que tem trabalhado com o manejo de uma praga importante aqui para nós, que é a mosca do botão floral, os experimentos com a virose, que envolvem pulgões, e também com nematóides, com o Dr. Mauro. Manejo de solo e de água é um grande trabalho que a extensão rural tem capitaneado com o desenvolvimento participativo do sistema de plantio direto do maracujazeiro, que já é um sucesso. Conseguimos praticamente retirar a utilização de herbicidas aqui na nossa região, e isso reduzia praticamente quase nada, né? Essa aplicação, e isso tem bons efeitos com aumento de produtividade e da qualidade de vida do agricultor. E também desenvolvimento de receitas e outros usos, tentando melhorar a questão da industrialização e utilização aqui na nossa região. Sobre a virose essa virose do maracujazeiro, ela entrou no Brasil principalmente pelos estados aí do Nordeste, Minas Gerais, da Bahia, basicamente, que eram regiões grandes produtoras e já tiveram lá no final da década de 70 os seus primeiros diagnósticos. E depois elas foram se alastrando pelo país, principalmente através de mudas contaminadas, e isso foi recorrente, e quase que como irmãos caçulas da chegada dessa doença, o litoral sul de Santa Catarina e o litoral norte do Rio Grande do Sul, que é praticamente a mesma região produtora, a região fisiográfica, a gente teve a chegada dela em 2016. Então, no sul de Santa Catarina, essa chegada em 2016 foi um impacto muito grande. Os produtores já sentiram seus efeitos a partir da primeira, da segunda safra principalmente, e a EPAGRE fez um trabalho junto com a SIDASC e universidades para que a gente consiga fazer uma série de ações e um manejo integrado bastante importante. Vale ressaltar, aí nós vamos ter alguns colegas e agricultores acompanhando a gente do litoral norte de Santa Catarina, que nós temos a capital do maracujá, que é Araquari, que está praticamente ali bem pertinho da divisa com o Paraná, e era uma região com uma grande produção, e a partir da entrada da virose em 2018 entrou em decadência, e hoje foi superado muito pelo sul de Santa Catarina, que só depois de 8 anos teve a entrada da doença no sul. Então,
Em outras regiões também, o estado de São Paulo, se nós temos alguém nos acompanhando aí, pode comentar no chat, mas é uma doença muito impactante. Hoje São Paulo tem problema sério com isso, o norte do Paraná. Então, gente, é a principal doença da cultura no mundo e a gente tem uma série de problemas relacionados a isso. Essa aqui é a foto do primeiro pomar que a gente localizou, que a gente fez o primeiro diagnóstico da virose aqui na nossa região, foi em setembro de 2016, em plantas que já vinham, plantas de segundo ano, então que estavam manejadas com poda para que o produtor tirasse uma segunda safra, e essas plantas expressaram durante o inverno ali, a chegada da primavera de 2016, tiveram a expressão dos sintomas de forma generalizada no pomar, provavelmente com auxílio da transmissão pelos instrumentos de poda, e a gente conseguiu aí, o produtor nos mostrou, a gente é um pomar bem na divisa com o Rio Grande do Sul, às margens do rio Mampituba, que faz divisa com Torres e o município de Mampituba, ali eu não tenho muita certeza de que município mas a gente teve ali o nosso primeiro diagnóstico. E a partir desse primeiro diagnóstico, aqui é só um exemplo dos danos que essa doença causa, não é só nas folhas, o mosaico com bolhas e a redução do crescimento das plantas e dos ramos em geral, mas sim também esses danos nos frutos, que são bastante importantes. Aqui a gente pode ver o colega Diego com frutos danificados e com os ramos com sintomas característicos. E a gente pode ver que lá no início da primeira safra que a gente acompanhou em 2016, nós tivemos confirmados aí em torno de 8% das propriedades vistoriadas com virose no início da safra, e no final da safra, aí por maio de 2017, mais de 50% das áreas já estavam com a doença confirmada. Então a gente nota que teve durante uma safra já uma propagação por praticamente metade dos pomares da região, e no pomar, e já na safra seguinte, 2017-18, nós podemos ver aqui no pomares doentes, né, que no final da safra de 2017-18, a safra seguinte à entrada da doença na nossa região, 100% dos pomares vistoriados apresentavam já doença, com um percentual alto de plantas doentes, que é esse segundo gráfico aqui, quase que 100% de plantas doentes no segundo ano. Então quer dizer o seguinte, é uma doença que se espalhou de forma muito rápida, e a gente em 2 safras já tínhamos um impacto muito grande dessa doença na nossa região produtora. O sul de Santa Catarina é uma região, Santa Catarina atualmente é o terceiro, foi das últimas safras que o IBGE divulgou dados, e 2018 é a última. Basicamente, o sul de Santa Catarina tem se tornado aí, nas últimas 2, 3 safras, o terceiro maior produtor, tanto em volume quanto em área de produção do país, né, ficando atrás somente da Bahia e do Ceará. E basicamente a região produtora que tem maracujá em Santa Catarina é o extremo sul catarinense, a região de Araranguá, mas com crescimento e com expansão para a região de Criciúma, Tubarão, metropolitana de Florianópolis e litoral norte nos últimos anos. Então a gente tem conseguido, tem um interesse muito grande dos agricultores, muitos aí de vocês estão acompanhando e podem confirmar que é uma cultura que tem se espalhado, inclusive aí pela região do Alto Vale do Rio Itajaí, também agora com alguma tendência de uma maior área de cultivo no oeste catarinense também. Então, essa região, ela em 6, 7 municípios concentra praticamente 85% da área e do volume de produção aqui de Santa Catarina, o que torna essa micro-região a terceira mais importante produtora do país dessa fruta, que também está entre as 10 frutas mais cultivadas
no país, e municípios como Sombrio e São João do Sul estão entre os 10 maiores municípios produtores de maracujá. Então, quer dizer, numa região bem pequenininha, onde a gente tem muitos pomares, um ao lado do outro, comunitariamente, tivemos um progresso dessa doença de forma muito rápida, né? E essa questão nos chamou muita atenção, e a gente tentou agir rápido, a partir da literatura que nós tínhamos no momento, basicamente a literatura paulista para as estratégias de combate dessa doença e de controle e de convivência. Porque a grande maioria dos produtores de maracujá de Santa Catarina está no extrato aí entre 1 e 2 hectares e dependem da renda do maracujá em até 2/3 da renda familiar. Ou seja, se acontecesse para essas famílias o que aconteceu em outros estados, por exemplo, a gente poderia ter um impacto muito grande socioeconômico na nossa região. Vale lembrar que é uma região que é muito forte na produção de fumo, de arroz, de mandioca e outras culturas também, mas o maracujá é uma das principais fontes de renda para a região do extremo sul catarinense. Então a gente teve esse cuidado para manter esses produtores nessa atividade. Dentre as estratégias adotadas, todas as demais ali, além do todas que estão em cinza aqui, nós vamos comentar e vamos explicar ao longo desse curso. Mas a primeira de todas que a gente trabalhou foi em torno da conscientização do problema com o nosso agricultor. Nós fizemos N capacitações, dias de campo, tudo para que o produtor soubesse como lidar com essa doença e a gente não sentisse tanto os impactos da chegada dessa doença, como a redução de área e a redução do número de famílias que produzem maracujá na nossa região. E tivemos sucesso. Se a gente perceber a área cultivada na nossa região se estabilizou em mais de 2.000 hectares e muitas famílias conseguiram continuar na produção do maracujá e comercialmente também se mantiveram com bons ganhos a partir de 2016. Até aqui na foto está o nosso colega Daniel explicando algumas medidas sanitárias que a cidade que estava nos ajudando, né, e nos ajudou ao longo desse período, durante aqui o simpósio que ocorreu do Brasileiro do Maracujazeiro em 2017. Então, desse resgate histórico, antes mesmo da entrada da virose aqui na nossa região, nós já tínhamos isso como uma ameaça, nós já tínhamos essa ciência, e nós fizemos o primeiro seminário sul-brasileiro sobre a cultura. Está ali no palco a doutora Laura, doutora Neuza do IAPAR, doutora Laura do IAC, nos acompanhando, professor da URGS, professor do Instituto Federal Catarinense aqui, e também onde a gente tentou agregar aí vários especialistas em nível nacional para alertar esse problema para os agricultores. Mas em 2016 a virose entrou, muito provavelmente por mudas contaminadas, já que a cultura estava em franca expansão e a produção de muda local não tinha capacidade para atender a demanda, muito provavelmente mudas vindas do litoral norte de Santa Catarina, talvez do sul do Paraná ou até mesmo São Paulo, trouxeram a virose para a nossa região e foi a partir dali o foco de disseminação. E a partir disso fizemos várias reuniões e capacitações de técnicos e agricultores para que entendessem da situação da virose na nossa região. Curso de produção de mudas, que foi o nosso primeiro ponto de ataque a essa virose, foi melhorar o nosso sistema de produção de mudas, e visto que na fruticultura como em geral, a produção de mudas é sempre o calcanhar de Aquiles, e capacitar os produtores para isso e a gente melhorar esse sistema era nossa prioridade no momento. Então a gente teve várias reuniões em todos os municípios produtores, inclusive no estado do Rio Grande do Sul, já que o município de Torres, Mampituba, Três Cachoeiras estão muito próximos à fronteira, estão na fronteira com o sul de Santa Catarina,
e os produtores trocam informações, trocam semente, trocam mudas constantemente. Então a gente também fez essa extensão em parceria com os colegas da Emater do Rio Grande do Sul, fizemos várias reuniões para capacitar toda a nossa região. Nesse momento, mais de 1.000 agricultores foram capacitados, foi um esforço muito grande para que todos conhecessem os problemas e as possíveis soluções que a gente fez, a estratégia de convivência e de combate dessa doença, né? Depois fizemos encontros técnicos, onde era para passar não só para os técnicos da iniciativa pública, Emater, Epagre, e das universidades, mas também para os técnicos da iniciativa privada, que a gente unificasse uma filosofia e uma metodologia de combate e de convivência a essa doença. Então, por isso, a gente também foca muito no alinhamento com os técnicos. E em 2017 fizemos o 7º Simpósio Brasileiro sobre a Cultura do Maracujá, onde a gente trouxe todos os especialistas que trabalham e trabalhavam naquele momento com a cultura e com as diferentes realidades do país, para que a gente tomasse as melhores decisões e tivéssemos as melhores estratégias para o nosso produtor, né? Fizemos reunião com lideranças, conseguimos colocar aí na Câmara de Vereadores do município de Sombrio, a gente conseguiu colocar basicamente 80% dos compradores de maracujá, dos comerciantes, para que a gente conseguisse ter uma estratégia unificada com todos, conscientização, dias de campo, com treinamento de agricultores, o simpósio com a realização com todos esses parceiros que foram incansáveis, desde agricultores até as instituições, cooperativas, empresas, para nos ajudar nisso, né? E uma coisa a gente quer deixar claro, toda a nossa estratégia foi muito baseada naquilo que São Paulo tinha enfrentado e tinha desenvolvido de tecnologia para combater a doença. Então, e conviver com ela. Então, aqui é um exemplo, vocês podem, se quiserem ver o histórico todo desse simpósio, está lá no canal do YouTube, é só colocar Simpósio Brasileiro do Maracujá, todas as palestras estão lá, à disposição, estão gravadas, e a gente pode ver que a palestra 14, 15, 16, todas elas foram com especialistas de São Paulo, a doutora Dora, o doutor Narita, o professor Aloísio, onde eles trouxeram as experiências das diferentes regiões, das diferentes instituições que trabalharam com essa virose, para que a gente conseguisse dar volta no manejo dela aqui na nossa região. Então fica todo aí, desde já, o nosso agradecimento aos mais diversos profissionais que nos ajudaram ao longo dessa caminhada. E tivemos, assim, muita gente capacitada, instruída, e os nossos técnicos com uma linguagem única de combate e convivência com essa doença. Folders foram produzidos e distribuídos, livro, revista, uma revista da Agropecuária Catarinense, que é o nosso principal veículo de comunicação da Epagre, foi dedicada a essa doença para que a gente conseguisse vencer essa batalha, como está escrito ali na capa. E vários artigos que a gente viu que a chegada da doença nos possibilitou modernizar a nossa cultura do maracujazeiro aqui na nossa região, principalmente com a modernização do sistema de produção de mudas, que os agricultores adotaram prontamente e continuam aumentando a quantidade de mudas produzida aqui na nossa região, e isso nos trouxe mais garantias da produção e da rentabilidade dessa cultura na nossa região. Gente, falei demais, passo de imediato para o nosso colega Daniel, e aproveitem que ele é um grande profissional e tem muita experiência para nos passar em torno dessa doença.